Informação exclusiva, Bubacar decidiu baixar sua pedida para tentar fechar com o São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz as cifras da negociação, tudo sobre as negociações entre Evangelos Marinax e John Textor e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre toda a verdade envolvendo Evangelos Marinax e John Textor. Muita gente estranhando a série de movimentos e negócios feitos entre os empresários. Nos últimos 2 anos, Botafogo, Lyon e Nottingham Forest negociaram cerca de 480 milhões de reais. Nessa janela foram 4 negócios do Botafogo, todos com o Nottingham Forest, o Botafogo do John Textor, o Nottingham Forest do Evangelos Marinax. Os 2 últimos, a ida do goleiro John para o Forest e a ida do Cuiabano para o Forest, mas ele voltou por empréstimo. E aí que o negócio ficou ainda mais esquisito, como é que o Forest contrata o Cuiabano e 4 dias depois o empresta para o Botafogo? Conversei com uma pessoa muito próxima ao Evangelos Marinax e ao John Textor para entender o que está acontecendo. E essa pessoa me explicou que o Textor havia pego muito dinheiro emprestado com o Marinax e não tem capacidade financeira de fazer essa devolução. Até por isso, ele permitiu ao Marinax que escolhesse jogadores do Botafogo para fazer a aquisição desses atletas e, em troca, essa dívida que ele tem com o Marinax seria diminuída. Foi assim, por exemplo, que a gente conseguiu entender por que o Cuiabano, que custou 6 milhões de euros, foi para o Forest e já voltou para o Botafogo, e por que o John foi negociado por 8 milhões de euros. Entre outros negócios para lá de esquisitos, vale a lembrança do Jair. O Jair havia sido comprado do Santos pelo Botafogo por 12 milhões de euros fixos, mais o Tiquinho. O Jair se valorizou com a camisa do Botafogo, deixou boa impressão, mas acabou sendo negociado com o Forest por 12 milhões de euros. Ou seja, o Botafogo teve prejuízo nesse negócio. Era mais uma tentativa do Textor em diminuir sua dívida com Evangelos Marinax. Só para completar, em meio a todos esses negócios, surgiu a especulação de que o Marinax poderia se tornar sócio do Textor como dono do Botafogo. Os advogados do Marinax já afirmaram que essa negociação não existe. A única possibilidade nesse momento de o Marinax se associar a um clube no Brasil hoje é com o São Paulo, por conta das categorias de base. Bom, bora lá. Começar a responder a perguntas, dúvidas e sugestões. A primeira, Luiz Gustavo, fora Casares, mais um saindo a preço de banana. Pois bem, São Paulo acertou nessa segunda-feira a venda de Henrique Carmo, mais um atleta da base, outro negociado com times do leste europeu. Negociação fechada entre São Paulo e CSKA da Rússia. O CSKA vai pagar 6 milhões de dólares fixos, isso equivale a 32 milhões e meio de reais, mais 1 milhão de dólares variáveis em bônus, e o São Paulo fica com 25% do valor de uma venda futura. Para mim, outro negócio extremamente ruim, feito por Júlio Casares, Carlos Belmonte, Rui Costa e companhia. São Paulo já havia vendido o Lucas Ferreira e o Matheus Alves, enormes promessas, a preço de banana, recentemente para o CSKA e para o Shakhtar. E agora faz mais um negócio horroroso. Esses 6 milhões de dólares não vão mudar o rumo do São Paulo, não vão permitir que o São Paulo fique mais rico, não vão acabar com a dívida do tricolor, mas tiram do time do Hernan Crespo mais uma boa oportunidade de tentar fazer algo diferente na reta final da Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês concordam, discordam, usem o espaço do chat ou do superchat para opinarem, e a gente já começa com informação importante. Essa confirmação da venda me foi feita agora, pouquinho antes do programa começar, até trazer alguns minutos, porque eu estava trocando ideia com essa pessoa do São Paulo. A pessoa do São Paulo confirma um acordo, 6 milhões de dólares fixos, 1 milhão de dólares em bônus e mais 25% do valor de uma venda futura, tá bom? Bora falar sobre o Casemiro. 33 anos de idade, titular no Manchester City e titular absoluto na seleção brasileira. Ele tem contrato com o United até junho do ano que vem. Não vai renovar o contrato, até porque ganha demais. 11 milhões de reais por mês. E o United entende que o ciclo dele se acaba antes da Copa do Mundo, um pouco antes, né? Acaba a temporada, os jogadores vão para a Copa e aí depois escolhem seu futuro. Desde o ano passado, o Casemiro tem sido muito pressionado para jogar na Arábia Saudita, com a possibilidade de ganhar até mais do que os 11 milhões de reais atuais. Então, as duas principais alternativas para o Casemiro: se mandar para a Arábia Saudita a partir da metade do ano que vem ou vir jogar no Brasil. Levando em consideração que ele é um cara que ganha 11 milhões de reais por mês há bastante tempo, dá para dizer que patrimônio não é problema para o Casemiro. Então, se ele quiser se aventurar no futebol brasileiro, dá para assegurar
que o Flamengo é um alvo, que o Flamengo é um interessado, tá? Um pouquinho antes do Flamengo fechar a contratação do Jorginho, já existia uma conversa entre o Flamengo e o Casemiro, mas o negócio foi abortado, até por conta das condições. Se o Casemiro quiser voltar ao Brasil, posso assegurar que José Boto, que Felipe Luiz e até atletas como o Danilo e o Alexandro vão gostar de contar com o jogador, tá bom? Acho difícil o Júlio Casares deixar o Henrique Carmo ir embora por preço de banana, sabendo que na posição está carente. Pois é, Kaique, vou repetir para quem está chegando agora na audiência rotativa do YouTube. O Henrique Carmo está vendido, tá? São Paulo já aceitou a proposta do CSKA, a operação foi fechada em 6 milhões de dólares fixos, mais 1 milhão de dólares em bônus. E o São Paulo fica com 25% do valor de uma venda futura. Só para bater os números, 6 dólares em reais, 6 milhões de dólares em reais, a gente está falando de, não, 6 milhões, peraí. 6 dólares, 32 milhões 540 mil reais, tá? Esse é o valor que o São Paulo fatura à vista não, que o São Paulo tem garantido, 32 milhões e meio. E aí tem mais 1 milhão de dólares em bônus. O São Paulo pode chegar até 38 milhões de reais, tá? São Paulo tem 32,5 garantidos e pode chegar a 38 milhões com a venda do Henrique Carmo, fica com 25% do valor de uma venda futura. Sei que o Wagner Ribeiro trabalhava já há bastante tempo na venda, mas enquanto ele não tinha oportunidades, era natural que o empresário trabalhasse para conseguir essa venda. A partir do momento que ele começa a jogar, acho que o São Paulo tinha que brigar para segurar o atleta, não foi o caso, né? O like 16, você tinha acabado de falar no vídeo da tarde que o São Paulo recusou 2 propostas, pois é, e agora acabou de aceitar 6 milhões. É que eles colocaram mais 1 de dólares em bônus e mantiveram 25%. Esse acréscimo de 1 milhão de dólares em bônus acabou fazendo a diferença, o que mostra como o São Paulo vende a preço de banana, não tem a mínima lógica. Qual é a lógica de você vender um jogador com potencial? Ele mostrou isso no último jogo. Cara em crescimento, enfim, eu não consigo entender, mas quem sou eu para entender? Acho que vocês... Alguma novidade sobre centroavante no São Paulo? Domingos, a principal é a pedida do Aboubakar, do canaronês de 33 anos de idade, que está livre no mercado, topa fechar com o São Paulo por 900 mil reais livres de imposto. Paulão, ontem eu mandei mensagem para o Cadu Santoro, porque qual foi o raciocínio meio lógico, né? O Lúcio Rodrigues foi vendido pelo Bahia, a maior venda da história do futebol nordestino, vai jogar no Neon. Operação que vai fazer com que o 20 milhões de euros fixos mais 2 em bônus. O Bahia vai ter vai quase dobrar o lucro em relação ao que gastou quando contratou do Liverpool do Uruguai. E aí foi meio que favas contadas, bom, vendeu o Rodrigues, vai contratar o Aboubakar. Mandei mensagem para o Cadu Santoro. Quando uma coisa muito descartável, assim, o Cadu responde na hora, esquece, Nicola, mentira. Mas ele nunca me responde para confirmar nada. E dessa vez, como em outras, ele não abriu a boca. Eu perguntei, e aí, tem alguma coisa, mentira? E ele descartou, não respondeu. Não é que ele descartou, ele não respondeu. Sobre o Aboubakar, é que eu fiz, eu mandei mensagem para o Marcos Leite, que é o empresário brasileiro que está representando o Aboubakar no Brasil. Ele disse que o único clube para o qual o Aboubakar no Brasil foi oferecido foi o São Paulo. E que ele está aguardando uma posição do São Paulo. O São Paulo ficou de avaliar, só para vocês entenderem, para quem está chegando agora. O São Paulo havia feito uma primeira investida no Aboubakar e considerou as cifras fora da realidade. O Aboubakar foi avisado, por essas cifras não dá. E ele vai percebendo que os mercados vão se fechando, as oportunidades não vão aparecendo, até que o Aboubakar libera o Marcos Leite para sugerir 900 mil reais fixos por mês. Valor livre de impostos. Com tributação, essa conta vai para 1,3, 1,4, dependendo da divisão de direitos de imagem e salário em carteira, até 1,5 milhão de reais por mês. Aí eu perguntei para o Marcos Leite, que ofereceu. Marcos, e qual foi a resposta do São Paulo? Ficaram de avaliar. Estão estudando, estão vendo se é possível, se cabe dentro do orçamento. São Paulo está tentando seguir à risca um cronograma de gastos e ficou de dar uma resposta, tá bom? Renzo Martins, hoje, quais são os maiores patrocínios master do país? Renzo, essa tá fácil. Primeiro lugar, Flamengo com Betano, 268, 268 milhões de reais. Segundo lugar do Corinthians, Esportes da Sorte, 103 milhões de reais por temporada. Terceiro lugar do Palmeiras, Sporting Bet, 100 milhões de reais mensais. Quarto lugar do São Paulo, Superbet, 78 milhões de reais por mês, tá bom? Esses são os 4 maiores contratos de patrocínio. Estou me referindo apenas a valores fixos, tá? O Elton Grice, será que essa corrida para vender os jovens de Cotia não tem a ver com a negociação feita com o Marinax? Elton,
faria até sentido se o São Paulo tivesse a convicção de que o Marinacci participará do processo. Ainda não dá para garantir. O fundo vai ser aprovado no Conselho Deliberativo, já foi aprovado no Conselho de Administração, vai haver um aporte de 200 milhões de reais que vai vir da Galápagos e há um planejamento para que o Marinacci aporte outros 150. Mas ainda que o São Paulo tivesse a certeza que o Marinacci viria, é importante contar que o Marinacci só passa a ter direito a um percentual de venda futura a partir do momento em que ele assina o contrato. Então não haveria necessidade de acelerar o processo de alguém que já está no profissional, que não está mais na base, né? O GE traz que a operação do Henrique será em euros, o que para mim faz mais sentido, por ser um clube europeu. Como quer que seja, uma venda péssima. É isso mesmo, Leonardo. Já contei para vocês aqui, ó. Quer ver, ó? 6 milhões de euros. Vamos lá. Ah, estava falando em dólar. Peraí. Vamos checar. Peraí. Deixa eu mandar uma mensagem para o próprio Casares. Henrique vai para o CSK por 6 de dólares ou de euros. Mandei aqui, tá? Que mais? Tô tentando descobrir, tá bom? Mas seja em dólar ou em euro, a venda é péssima, tá? Não tem como negar. Chegou uma informação importante aqui do São Paulo, tá? O jogador pediu para sair do São Paulo, tá? Então o Henrique Carmo deixou bem claro que quer ser negociado. Ele pediu para ser negociado. Ainda assim, desculpa, mas ainda assim, o cara quer sair, tá bom, mas se quer sair, então você arranje que o clube pague mais. Eu acho que o São Paulo tinha que ser mais duro na hora dessas negociações, mas enfim, estou colocando aqui o ponto do São Paulo e também a explicação. Ó, informação que eu tenho é de que a proposta é de 6 milhões de dólares, tá? Fixos, mais 1 milhão de dólares em bônus e o São Paulo fica com 25% do valor de uma venda futura, tá bom? Então, acabei de confirmar de novo. Jefferson Galvão, com a parceria do São Paulo e do Leverkusen, o tricolor não deveria tentar o jovem camisa 9 deles, Artem Stepanov. O moleque é um monstro, jogaria fácil no Brasil. Esse é um dos atletas que chamou demais a atenção dos dirigentes da base do São Paulo numa série de amistosos que foram realizados em meio a essa parceria. Para jogar no time principal do São Paulo, até acho que o Stepanov até toparia. Agora, para vir para a base, vai valer a pena mais para ele ficar lá na Alemanha com a expectativa de ser utilizado no time de cima do Leverkusen. Mas, Jefferson, só para lembrar, jogadores empregados não podem mais trocar de clube desde o dia 2 de setembro, data em que a janela fechou por aqui, tá bom? Agora, as únicas oportunidades são de jogadores no Brasil ou para clubes brasileiros que estão desempregados. São Paulo vai quebrar com essa diretoria incompetente. Olha, o Bahia vendeu o Lúcio Rodrigues por mais do que o dobro e não era aproveitado. Essa é uma história muito louca. Um mês e meio atrás, o Lúcio era reserva do reserva. Ele entrou, desinvestou a fazer gol e apareceu a proposta extraordinária do Neum. A diferença está em saber vender e não ser amador. Nicola, trouxeram o Rigoni para vender o Henrique. Pois é, Renato Prado, essa é a mensagem sine qua non. Você traz o Rigoni, final de carreira, horroroso, péssimo. E vende o Henrique que estava pedindo passagem. Mas, e os caras falam que eu só elogio, mas tá bom. O Ferreirinha vai fazer o Neto pagar o mico, no caso, né? Mensagem do Jurandir, eu achei que em algum momento não rolaria, porque o Ferreira começou muito bem, depois parou de fazer gol, eu acho que ainda vai dar tempo, tá? Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Aboubakar aceitou reduzir seu salário para jogar no São Paulo. Cifra continua alta, R$900 mil por mês, livres de impostos. Esse número vai ficar pro São Paulo, com toda a tributação, em algo na casa de 1,3, 1,4 milhão de reais por mês. Essa oferta feita recentemente foi repassada pelo empresário Marcos Leite ao tricolor. O São Paulo ficou de estudar para ver se consegue ou não avançar nessa negociação. Vale a lembrança de que o representante do Aboubakar no Brasil é o Marcos Leite, aquele mesmo que já havia tentado colocar o Yaya Touré no Brasil em outros tempos. Sobre Aboubakar, na avaliação dos dirigentes do São Paulo, a melhor opção no mercado entre atletas desempregados. E somente jogadores livres no mercado podem ser contratados desde o fechamento da janela no último dia 2. O ponto é, será que para o São Paulo vale a pena fazer um investimento alto em relação a salários num jogador que já está há algum tempo sem jogar?
pensando apenas na Libertadores da América? Essa resposta deve ser dada nos próximos dias. Aboubakar hoje com 33 anos de idade, centroavante da seleção camaronesa, chegou a fazer gol no Brasil. Tem currículo grande, importante, muita força física, alguma técnica e enorme facilidade em marcar gols. É verdade também que ele colecionou algumas polêmicas ao longo da sua carreira, a mais recente enquanto vestia a camisa do Besiktas. Ele alegou um problema de saúde com a sua esposa e deixou a Turquia rumo à França. Alguns dias depois ele volta para a Turquia e alega que por conta de uma lesão muscular não poderia treinar. O pessoal do Besiktas desconfiou da lesão e o submeteu a exames, que não constataram nenhum problema. Foi aí que o pessoal da Turquia no Besiktas descobriu que ele havia ido à França não por conta de um problema de saúde da família, mas porque ele estava fazendo um transplante capilar. E se ele voltasse a treinar e cabeceasse bolas, esse transplante poderia não ser bem sucedido. O Besiktas ficou revoltado e acabou por dispensá-lo. O atleta acabou sendo negociado com um time menor no futebol turco, fez boa temporada na Turquia, tanto no Besiktas quanto por esse time menor, e agora está livre no mercado em busca de opções. Aboubakar ainda foi especulado como um possível reforço do Bahia para o lugar do Lúcio Rodrigues, vendido nas últimas horas para o Neon. Ainda não tive a confirmação de ninguém do Bahia sobre a possibilidade de o Aboubakar virar reforço do tricolor de aço. Assim que tiver qualquer novidade sobre o São Paulo ou o Bahia relacionada a Aboubakar, eu volto para contar para vocês. Só peço que deixem like, se inscrevam no canal e a gente se encontra assim que surgir notícia.